Olá, seja muito bem-vinda ao canal do Podeduca e hoje eu venho trazer uma super aula para vocês para ajudar na rotina dos atendimentos podológicos aí de vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carilena Signorini, eu sou podóloga e mentora e também, se você ainda não me segue lá no Instagram, dá lá, né? Passa lá para conhecer um pouquinho e manda aí para suas colegas, para os seus colegas de podologia, para a gente estar compartilhando esse conhecimento de hoje. Tenho certeza que vai fazer bastante diferença e vai ter muito mais resultado, né? Então, uma coisa bem interessante, né, de se falar é que para mim hoje eu consegui reduzir muito os números de lesões durante os atendimentos. Por muitos anos, né, eu já cheguei naquele ponto de não querer mais, né, tratar algumas patologias porque eu tava cansada. E a tal da onicofose e do calo subiorreal por muito tempo viraram o meu peso, né? Com o tempo, como fui desenvolvendo algumas habilidades, né? Fui entendendo cada situação de cada paciente. E aí eu fui entendendo alguns processos, né? Ali no atendimento, onde me fizeram diminuir muito as lesões e os retornos dos pacientes pós-atendimento. Sim, quem nunca teve retorno pós-atendimento, porque o paciente veio com dor, a pele estava extremamente seca, dolorida, calo subungual, né? Super grudado. E aí, de repente, lesionou, você orientou o paciente e ele precisou de retorno pós-atendimento. Então, acredito que eu, né, como eu já passei por isso, você também já deve ter passado por essa experiência, né? E aí eu resolvi vir compartilhar o que hoje eu faço para que isso não aconteça mais e a gente ter conseguido reduzir muito os números de retorno pós-atendimento. Então, fica aqui com a gente, né? Aproveita para pegar papel, caneta, para fazer algumas anotações, que eu tenho certeza que a aula de hoje vai te ajudar muito em relação à onicofose e calo subungual. Então a gente vai falar um pouquinho sobre pele, né? Cara, e pele, de novo, todo mundo fala sobre isso, eu sei qual é a função da pele, sim, mas é mais realmente pra gente relembrar que a pele é muito importante, até porque se a gente parar pra fazer uma análise, né, a maioria das pessoas que nos procuram, elas nos procuram por causa da unha. Mas elas não se dão por conta que no nosso pé a gente tem aí muito mais pele do que unha, né? E aí é 90% de pele para 10% de unha e normalmente essa queixa não é na unha, né? É na pele. Por quê? Dependendo do formato da unha, dependendo do atrito constante que esse paciente está tendo ali, o que acaba dando problema? É a pele, né? Então, o que eu digo muito para eles, né? Não é a unha que dói. Unha não dói, né? O que dói é a nossa pele, porque vai formando o atrito, vai pressionando, né? E aí é ali onde dói. Só que, óbvio, que dói toda a região. Então aqui é mais por uma questão da gente relembrar mesmo, né, que a pele ela tem a função de delimitar o espaço, ou seja, o meio interno protegendo do meio externo, tá? Como por exemplo da radiação solar, da poluição, né? E a pele, ela é o nosso maior órgão do corpo humano, certo? E ela tem uma função muito importante que é controlar a nossa temperatura. Então, por exemplo, se você vai para um lugar, né, agora que é inverno, a gente está tendo bastante frio, o nosso corpo ele tende a nos proteger para que a gente não sinta frio, né? Então, questão do calor também, né? A gente soa, então isso também é uma forma de nos proteger, tá? Então, a pele, a função dela realmente é nos proteger. Se eu causar uma lesão, eu tirei a minha proteção. Então, aquela questão de, tá até trazendo como um exemplo, lesionou o paciente, tem que fazer um curativo, porque você tirou a proteção, né? Então, a gente precisa proteger. Então, aqui eu trago realmente para lembrar que a função da pele é proteger o nosso organismo, certo? Além de fazer o metabolismo da vitamina D, ela protege contra agressões e agentes externos, então bactérias, fungos, contaminações em geral, tá? Absorção e secreção de líquidos, manutenção da sua própria integridade e da integridade do organismo e funções estéticas e sensoriais.
E assim como todas nós sabemos, né, a nossa pele ela tem divisões, que é a nossa epiderme, a derme e a hipoderme. Nós trabalhamos com a epiderme, né? E quando lesionamos, nós chegamos na derme. Imaginem que só de beliscar ali com o alicate o cliente, a gente já chegou na derme. Então, para vocês verem como a nossa epiderme ela é extremamente fina e o quanto a gente tem que ser muito cuidadoso em trabalhar nela. Então, trazendo para vocês, né, até como nível realmente de curiosidade, de relembrar conteúdo, né, a derme tem a função de suportar a epiderme, ela é altamente vascularizada e é ela que permite que a nutrição chegue na epiderme. A nossa hipoderme, por sua vez, que é a camada mais profunda, ela é constituída por tecido adiposo, rico em nervos e vasos sanguíneos. O tecido adiposo, ele auxilia na regulação da temperatura, proteção, suporte e depósito nutricional. Então, é aquela nossa camadinha mais profunda que a gente vê ali na imagem do slide anterior. Então, só voltando aqui para mostrar para vocês, né, como a gente consegue ver bem certinho a diferença, né, da onde começa os vasos sanguíneos, lá na nossa derme, aquele tecido adiposo lá na hipoderme, que é aquele tecido mais amareladinho, tá? Então, aqui trazendo realmente só para relembrar vocês as estruturas que a gente trabalha e que a gente trabalha, né, enquanto nós profissionais da podologia, que a gente trabalha na epiderme, mas a gente precisa ter conhecimento do que acontece nessas outras camadas, até para quando chegar uma lesão para vocês, às vezes de um pé diabético, vocês poderem saber o que está acontecendo ali e orientar onde buscar ajuda, né? Poder fazer um curativo dentro, né, do nosso alcance, até onde, né, vai o nosso até onde a gente tem limite nisso, né? E também tá podendo orientar o nosso paciente de onde ele busca ajuda. Então, por isso, eu considero muito importante a gente ter conhecimento sobre essas camadas para poder estar orientando e também trabalhando no local certo, sem invadir mais do que a gente deveria. Porque sim, apesar de ser comum ter lesões nos atendimentos, não é normal isso acontecer. Pelo menos não deveria. É que chegamos, né, na camada aí que a gente trabalha diariamente, que é a camada mais externa e que ela não apresenta rede vascular, sendo nutrida pela derme, através de capilares. Sua espessura varia de 1,3 milímetros, palma da mão, até 0,6 milímetros na face, ou seja, olha o quanto a nossa pele é fina. Então, trazendo ali de 1,3 na palma da mão, imaginem que aí no pé é disso, um pouquinho mais, quando a gente fala de calosidade, uma pele mais grossinha, né? Porque o que acaba acontecendo? É o que eu sempre explico para os nossos clientes, né? A gente tem as subcamadas, que a gente não vai entrar aqui hoje, que não é o objetivo nesse momento, mas a nossa epiderme, ela é dividida em 4 subcamadas no nosso corpo. Palma da mão e planta do pé, a gente tem 5 subcamadas. Por isso que aquele hidratante comum de corpo não vai funcionar na camada do plantar. Por quê? Porque eu preciso de um ativo específico para chegar nessas camadas que a gente tem ali, tá bom? Sua principal função é a barreira protetora contra o ambiente externo, de forma a evitar a entrada de micro-organismos e reter o conteúdo externo, como a água, eletrólitos e nutrientes, que são muito importantes para manter a homeostasia do nosso organismo, ou seja, para manter ele em equilíbrio, tá ok? Falando um pouquinho de pele, né? Matamos ali, falamos algumas curiosidades que vocês já conhecem, na verdade, né? Mas só realmente para relembrar. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Por muito tempo, por muitos anos, eu tinha muito problemas com o retorno de paciente, que eles acabavam fazendo atendimento, vinham com dor, cara, tá doendo, tem alguma coisa, e aí acabava lesionando e o paciente acabava que ficava aí por alguns dias com desconforto e acabava também tendo retorno com
onicocriptose, porque acabava que o paciente não tinha uma onicocriptose, mas por conta da lesão que a gente causava, acabava se transformando numa onicocriptose. E aí, vocês sabem que é só complicação, porque querendo ou não, né, você fez a lesão e agora cobra do paciente, não cobra, o que eu faço, né? O importante é sempre dar suporte para esse paciente. Com o passar do tempo, isso lembrando assim, até lá de quando eu era aluna, né, estudante, eu me lembro que, e eu conto isso para meus pacientes até para dar risada, assim, né, de como a gente tem fases na vida e como é importante a gente ir amadurecendo, ir praticando e se desenvolvendo. Porque lá atrás, nos meus estágios, o paciente ia no atendimento e ele saía com os 10 dedos sangrando. E eu lembro que um dia eu sentei assim e falei, cara, isso aqui não é pra mim. Não faz sentido a pessoa vir aqui e ela ficar com os 10 dedos sangrando. Imagina, se um machuca, dói, imagina os 10. E eu ficava imaginando aquela pessoa com dor e se inflamasse. Só que eu não tinha, assim, a consciência que eu tenho hoje de saber o estrago que era, né? E aí foi muito interessante porque eu falei, teve um dia que eu sentei e falei assim, cara, isso aqui não é pra mim. E eu nunca esqueço que era uma professora que estava substituindo a nossa professora mesmo, que ela disse assim, gurias, podologia e sangue combinam. E eu fiquei pensando, cara, eu tô no lugar errado então, porque não era esse o meu objetivo. E, enfim, né? Eu não concordo, mas enfim, a gente sabe que acaba tendo lesões, tem pessoas que nos procuram que estão machucados, né? Mas eu provocar essa lesão me incomodava muito. Fiz meu curso, terminei, a gente vem para a realidade e vocês sabem que quando a gente chega na nossa realidade diária, não é o mesmo, os mesmos casos que chegam para ti como lá na escola. É totalmente diferente, né? E aí, o que acabava acontecendo? Começou a vir e aquela coisa do cliente, ai, tira mais um pouquinho, ai, eu tô sentindo que tem alguma coisa, tira mais um pouquinho. E aí, eu mexia mais um pouquinho e lesionava. Já usei tudo que vocês imaginarem de produtos, queratolíticos, marcas diferentes, e eu percebia, né, porque eu também fazia manicure na época, que aquela pele voltava cada vez mais borrachuda, mais difícil de tirar, mais grudada e era muito rápido. Ou seja, eu fazia o procedimento, eu fazia a limpeza, né? Mas logo o paciente já começava a sentir desconforto. E aí eu pensava assim, tá, se a pele tá seca, eu preciso hidratar. Então, comecei a hidratar. E aí eu lembrei que na escola a prof tinha indicado, né, quando veio a nossa outra prof, ela indicou um produto pra gente usar para gerar uma certa emoliência, só que na época, como eu não sabia usar direito, não tinha experiência, eu não via, assim, grandes resultados, então eu acabei deixando de, tipo assim, não usava com tanta frequência, embora eu tivesse ele dentro da minha gaveta. Aí, você vai estudando aqui, vai estudando de lá, vai vendo como é que a pele vai respondendo, vai vendo o que o cliente vai te trazendo, tu vai começando a se questionar de algumas coisas que acontecem ali na pele, formato de unha. Falei, cara, tem coisa errada aqui. Não vou mais usar queratolítico. Vou tirar queratolítico e vou começar a usar só água. Comecei a usar só água com sabonete. Sabonete antisséptico. Ai, mas sabonete antisséptico resseca. Não, dá a emoliência que eu queria. E aí, gurias, hoje, o que eu uso na minha bancada? Sabonete antisséptico, né? Faço ali o polimento, coloco o sabonete, inclusive eu uso sabonete degermante, que é aquele sabonete roxinho que ele é usado a nível hospitalar e que muitos vão descrever talvez aqui pra mim. Ai, mas ele resseca a pele. Ai, porque ele irrita a pele, né? Porque é uma clorexidina. Só que, na verdade, o paciente vai vir uma vez no mês. Então, tu vai usar esse sabonete nele uma vez no mês. A pele não vai ressecar ao nível de dar algum problema de ressecamento. Então, não vai te atrapalhar. E não vai irritar a pele, porque ele não vai usar todos os dias, entende? E você já vai estar fazendo uma asepsia no pé dele. Gente, eu não uso, para remover calosidade, eu não uso nenhum tipo de queratolítico. Eu só uso água e sabonete antisséptico, sabonete degermante. Embalo ali, coloco o algodãozinho onde precisa
e é muito mais tranquilo e a pele volta muito melhor. Por quê? Se eu começar a usar produtos que são queratolíticos, né? Aqueles produtos que tu passa assim, bisturi e vem aquela geleia. Gente, a maioria das peles que chegam pra mim, elas nem precisam de bisturi. Não mais. Lá no início, o paciente chega a primeira vez, segunda vez, até a gente usa bisturi. Mas com o tempo, a gente passa a não usar mais bisturi. Por quê? Quando você usa um produto muito queratolítico, ele adentra camadas. E o que, que o teu corpo entende? Preciso proteger, preciso mandar mais placas de queratina. Por quê? Porque ele está gerando uma emoliência além, ele está removendo lá dentro além. E aí é onde a gente começa a mandar mais placas de queratina e essa pele começa a ficar mais ressecada. E aí, quando a gente começa a fazer dessa forma de realmente usar menos, né, emoliência, né, não usar produtos que vão ser tão agressivos, você começa a tirar menos e a hidratar mais e o resultado é incrível, tá? Então, feito isso, coloquei meu até me perdi, porque minha câmera está acusando que está acabando a bateria e eu esqueci o carregador. Ai, sim, mas vamos lá, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir terminar a aula. Aí, fiz ali meu polimento, né? Coloquei, algodoei aquilo que precisou, molhei, passei o sabonete antisséptico, botei o algodãozinho, embalei. Começo a minha limpeza, tá? Vamos dizer que o paciente veio para fazer uma profilaxia, tem ali onicofose, calo subungueal, só que tem calo subungueal com muita resistência. Se você ficar molhando, o que vai começar a acontecer? Você vai umedecer mais tecidos do que precisaria, e aí é onde tu começa a aprofundar. Principalmente quando tu pega calo subungueal muito resistente, de muito tempo, o paciente não hidrata em casa, quando você começa a pesar a mão, gente, começou a pesar a mão, sentiu desconforto na mão, para. Vai para outro dedo, deixa aquele ali quietinho, porque você começa a fazer força. Você faz força. Eu sempre falo, se eu começar a sentir dor no meu polegar, eu paro e troco de dedo, ou vou fazer a parte plantar, se eu já tô terminando, porque a gente começa a perder o controle do instrumento. O instrumento, ele tem que deslizar. A gente tem que ter firmeza e não machucar, não força, tá? Então, comecei a limpeza. Já fiz aquela emoliência com a água e o antisséptico. E eu não tive a emoliência que eu queria. Aí entra na jogada um produtinho que eu amo de paixão. Não estou ganhando nada para fazer aqui essa divulgação. Mas o Querapro da WNF, ele é da linha Foot Care, né? Para o paciente usar em casa. Eu indico muito. É o antigo Podoprática da WNF, tá? Ele mudou. Eu uso isso a vida toda na minha gaveta, indico para os pacientes. E, gente, isso aqui foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida de colocar nos atendimentos, tá? Então, ele é um emoliente natural, tá? Ele hidrata, eu indico para os pacientes usarem em casa. E no atendimento, fiz a primeira emoliência com a água. Não foi o suficiente, eu entro com hidratação no meu atendimento. Pingo o olhinho, dá uma massageada de um lado pro outro, preencho com algodão, deixo quietinho muitas vezes, e às vezes eu consigo ali pingar a gotinha, mexer um pouquinho ali, dar uma hidratadinha e ele já consegue ser removido. Ou às vezes eu preencho com algodão, vou dando continuidade no resto do atendimento e depois eu volto. Gente, isso aqui é a melhor coisa da vida para vocês usarem, tá? Vocês vão reduzir muita lesão. Ensinem o paciente de vocês a hidratar, tá? Por quê? Calo subungueal, imagina a epiderme, a unha tá batendo, ele começa a criar atrito, pressão. Cérebro entendeu, ele entende que preciso produzir mais queratina. E ele cria essa onicofose, que vira esse calo subungueal, e o calo subungueal gruda. E aí você vai lá remover e o cliente fala assim, nossa, tá espetando. Eles sempre falam isso, tá espetando. Por quê? Porque você tá descolando, certo? Quando tu coloca o hidratante, ele vai soltando com mais tranquilidade e sai só o que precisa ser tirado. Você não vai tirar além do que precisa. E aí depois em casa o paciente vai usando. O que vocês precisam explicar? Mas será que só hidratar funciona? Funciona, gente. Eu digo pra vocês que funciona. O que tu vai explicar pro teu paciente? Tu tem uma calosidade.
ela tá seca, ela tá dura. Quando tu pisa, parece que tem uma agulha, tem um alfinete ali pisando. Quando você hidrata, esse excesso, esse calo, ele fica, essa pele, né? Ela fica mais maleável, mais flexível. Então, quando você pisa, o calo trabalha com a pisada. Então, a tendência é não doer tanto, tá? Então, venho aqui trazer para vocês essa dica, tá? Do Querapro. Ele é maravilhoso. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui que eu possa estar trazendo mais sobre isso, tá? Ele vem desse jeitinho assim, fechadinho, tá? E ele vem com o conta-gotas. Sempre confiro pra ver se não vem quebrado. Veio o conta-gotas, abriu, coloca aqui dentro e já vai deixar aqui dentro pra não contaminar, porque se ficar tirando e colocando, vai acabar contaminando. Então, depois que colocou ali, deixa ali dentro, pega a tua gotinha, não encosta na unha, pinga a gotinha, massageia para um lado, para o outro, pegou o que sobrou residual, já vai levando para as outras unhas. Pode ser usado na mão, pode ser usado no pé. Eu tenho vários clientes que usam na mão e assim, elas mesmas falam que até para fazer a cutícula ficou melhor, porque aí não machuca mais, não arrebenta, não arrepia. Por quê? Porque muitas das vezes chega aquele pé para vocês que parece assim, ó, tá bem branco, parece que tá cheio de coisa. Gente, você pingar uma gotinha de óleo, eu ensinem isso para o paciente de vocês. Ai, mas eu preciso pintar porque minha pele fica assim, fica assado. Eu sempre falo, sabe quando tu olha pro teu pé e diz assim, meu Deus, preciso fazer meu pé, que aquela pele tá toda esbranquiçada, seca? Pinga uma gotinha de Querapro e massageia, vai parecer que tu acabou de sair da manicure. Elas adoram, principalmente as mulheres, tá? Os homens também. E aí, uma coisa bem importante, depois que colocou o conta-gotas aqui dentro, vocês têm que guardar num local, tá? Tá aqui dentro, num local que ele não vire. Porque quando o óleo entra em contato com a borrachinha do conta-gotas, isso aqui, ele derrete e a gente perde o óleo, tá? Isso já aconteceu várias vezes comigo quando eu era estudante, porque eu viajava de uma cidade para outra de ônibus e acabei perdendo vários óleos, assim. E já aconteceu de cliente me relatar também que, mesmo eu tendo falado, acabaram viajando, levaram junto e aconteceu, tá? Às vezes a gente até fraciona em potinhos menores para o cliente não acabar perdendo, tá? Mas é mais difícil, é mais quando os relatos que vão viajar, a gente acaba fazendo isso, tá? Então, gente, a pele, ela é para nos proteger, tá? E aí, se você tirar em excesso, você vai gerar um trauma ali. Cada vez que tu gera um trauma, o que vai acontecendo? Essa pele vai vir cada vez mais rígida, mais dura, mais firme. Por quê? Porque ela precisa proteger aquela região. Então, a gente precisa... Ai, não tô conseguindo. Se eu for, eu vou rasgar. Ensina teu cliente a hidratar. Isso é a melhor coisa que tu pode fazer. E vou te dizer que não vai, às vezes, ser em um mês que você vai ver aquela diferença, tá? E expliquem isso pro paciente, ó. Não é em 30 dias, às vezes, que tu vai ver diferença. Mas aqui 2, 3, 4 meses, tu vai ver como a tua pele vai estar totalmente diferente. Então, viu que tá toda esbranquiçada? Hidrata. Porque a maioria das pessoas que sentam na tua cadeira, eles não têm tanta pele quanto eles pensam que tem, tá? É falta de hidratação. Quantas das vezes o paciente assim, eu tenho um monte de pele e tu começa a limpar e já machuca? Pele extremamente fina, sensível. E aí, extremamente fina, tá? E aí sai tirando, faz emoliência, amolece tudo, começou a limpar e machuca. Não precisa, tá? Então, hoje, essa é uma das formas que eu cheguei pra gente conseguir reduzir muitos os retornos, tá? Ai, Kari, lesionou, o que que eu faço? Orienta teu paciente. Ó, é normal uns 2 dias aí ficar sensível, mas eu preciso que você higienize bem, passe um olhinho aí, você, né, pode indicar o óleo de girassol, o Dersane, pra fazer essa... Então, voltando aqui, então, a gente consegue reduzir muito, muito, muito o número de lesões. E o nosso número de retornos pós-atendimento melhorou muito, 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 porque a gente ensinou que o nosso paciente, ele precisa hidratar. Então, a nossa epiderme, ela é a nossa proteção, certo? E aí, o que acaba acontecendo? Tu lesiona o paciente.
Automaticamente, quando você lesiona o paciente, o vaso extravasa sangue, ele vai extravasar líquidos. E aí você vai ver que tem o exudato, né, que é o seroma, que é aquela aguinha que fica meio transparente, meio amareladinha. Esse exudato, quando ele fica ali na lesão, ele acaba lesionando o tecido que está saudável. Então, por isso que muitas das vezes acaba piorando a situação. Então, lesionou, gurias, fala pro teu paciente, ó, acabou lesionando aqui, eu vou fazer um laserzinho, se você não tem laser, faz o alta frequência, se não tem o alta frequência, tá tudo certo, limpa bem, passa antisséptico, faz um curativo, por pequeno que seja, tá? E orienta, ó, eu vou te pedir de 2 a 3 dias para te ficar mais atento aqui, limpa bem no banho, né? Depois seca, passa um algodão para limpar, porque o exudato, se ele ficar ali, ele vai acabar lesionando e piorando. 2, 3 dias tu já não vai sentir mais nada. Passou 2, 3 dias, esse dedo começou a sair secreção, pus, inflamação, tá ficando vermelho, tá inchando, retorna, né? Entra em contato com a gente pra gente ver o que precisa ser feito, tá? Então, gurias, assim, ó, isso é a melhor coisa da vida. Deixar o paciente ciente do que pode acontecer, tá? Muitas das vezes não acontece porque tu orientou. Que nem eu falo, se tu não falar nada, ele vai voltar com o dedo com um granuloma grau 2, 3. Agora, se tu orientar, não vai dar nada. Por quê? Porque ele vai fazer, porque ele tá com medo. Ó, realmente, ele pode inchar, pode ter uma carne esponjosa, porque a carne esponjosa são as tuas células de defesa te avisando que algo está errado, porque é um processo de inflamação, certo? Então, pra gente não deixar chegar nesse nível, eu preciso que você higienize, limpe bem, né? E aplique ali o óleo cicatrizante, que aí você pode indicar o Dersane, você pode ter ele fracionadinho também, pra tá dando pro teu cliente nesses casos, tá? Você pode vender também, mas quando acontece de ter lesão no atendimento, eu acabo dando pro paciente, eu até tenho, acho que um aqui, ó, ele tá sem etiqueta, tá? Esse aqui tem olhinhos junto, que a gente usa pra hidratar. É um frasquinho assim que a gente tem, acaba fracionando pro paciente e se precisar dá pra ele, tá? Aí com a etiquetinha do que é, pra ele saber o que tem, ajuda bastante. E aí ele também vê que você tá se colocando à disposição de ajudar, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado, né? É uma aula curta de novo, mas podem ter certeza que muito rica de informação. Se você quiser também, você pode ir lá no Instagram, no meu direct, me pedir escrever Querapro, que eu te indico com quem que eu compro direto da distribuidora para você também conseguir um valor melhor, mais acessível para te ter aí nos seus atendimentos e também poder estar revendendo para o teu paciente, podendo aí também faturar um pouquinho mais para melhorar o teu ticket médio do teu paciente e também poder estar crescendo ainda cada vez mais aí no teu negócio, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na tua jornada, tá ok? Deixo aqui um beijo bem carinhoso, um beijo bem grande para vocês e se gostou dessa aula, se fez sentido, curte aqui, compartilha e se ficou alguma dúvida também pode estar escrevendo aqui embaixo ou se não ficou bem claro algumas coisas pode estar pedindo que eu vou estar ajudando com muito carinho cada um de vocês, tá ok? Beijo grande e uma ótima noite e até breve.